E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo estou bem. Vamos começar nossa aula de hoje fazendo nossa oração, certo? Então, fechem os olhos e vamos agradecer ao Pai do Céu. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis que a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E aí, como estão? Estão se cuidando? Lavando a mão, com sabão, passando álcool gel, usar máscara, nada de aglomeração. Fica em casa, certo, gente? Vamos nos cuidar. Se alimentar bem, tomar bastante líquido, cuidado com as mudanças de tempo, certo? Então vamos nos cuidar. E vamos torcer que essa pandemia passe logo para nos encontrarmos lá na escola, certo? Vamos falar hoje sobre pronome pessoal do caso reto. O que é pronome? A definição é a palavra que substitui o substantivo. A palavra que substitui o nome. Aqui está, hein? Pronome, palavra que substitui o nome, ou seja, o substantivo. Coloquei aqui uma frase como exemplo. Paulo está na feira, certo? Eu troquei o nome Paulo pelo pronome ele, certo? Ele está na feira. Como eu disse, pronome é a palavra que substitui o nome, o substantivo. Quem é o substantivo? Paulo, substantivo próprio. Troquei o substantivo Paulo pelo pronome ele, certo? Gente, os pronomes pessoais do caso reto estão divididos em singular e plural, certo? E temos a primeira pessoa, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural. Quais são as pessoas do singular? Primeira pessoa, eu, pessoa que fala. Segunda pessoa, tu, pessoa com quem se fala. Terceira pessoa, ele ou ela, pessoa de quem se fala. Quais são as pessoas do plural? Primeira pessoa, nós, pessoa que fala. Segunda pessoa, vós, pessoa com quem se fala. E terceira pessoa, eles ou elas, pessoa de quem se fala. Então, temos 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. No singular, eu, tu, ele. No plural, nós, vós, eles. Eu e nós, pessoa que fala. Ou seja, eu vou à feira. Quem está falando? Primeira pessoa. Nós vamos à feira. Quem está falando? Primeira pessoa do plural. Tu e vós, pessoa com quem se fala. Tu vais à feira? Estou perguntando, é isso? A pessoa com quem se fala. E terceira pessoa, a pessoa de quem se fala, certo? Ele foi à feira. Eles foram à feira. A pessoa de quem se fala. Eu falei de uma pessoa, dele, não é isso? Então, gente, é isso. Pronome pessoal do caso reto. Pronome, a palavra que substitui o substantivo, que substitui o nome. Aqui está o exemplo. Paulo está na feira. Ele está na feira. Eu troquei o substantivo Paulo pelo pronome ele. Esse pronome é da
terceira pessoa do singular. As pessoas do pronome. Quais são as pessoas? Primeira, segunda e terceira do singular. Primeira, segunda e terceira do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Quais são as pessoas do discurso? Primeira pessoa, a que fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Essas são as pessoas do discurso do pronome pessoal do caso reto. Vamos aqui parar o quadro para dar alguns exemplos de frases utilizando pronomes pessoais do caso reto. Veja só, na frase eu e Fernanda somos amigos. Nós temos aqui o pronome eu e o substantivo Fernanda. Vamos fazer a substituição pelo pronome do caso reto. Fica nós somos amigos. Primeira pessoa do plural. Outra frase. Carlos e Ana estão no parque. Vamos substituir os nomes Carlos e Ana por um pronome pessoal do caso reto. Vamos lá. Eles estão no parque. Eu troquei os nomes Carlos e Ana pelo pronome pessoal eles da terceira pessoa do plural, ok? Outro exemplo. Ana subiu a escada. Vamos trocar o nome Ana, o substantivo Ana, por qual pronome? Eu estou falando de alguém, não é isso? Então, ela subiu a escada. Trocamos o nome Ana, o substantivo Ana, pelo pronome pessoal ela, da terceira pessoa do singular. Como diz o conceito de pronome pessoal? Pronome, a palavra que substitui o nome, o substantivo. Certo, galera? Vamos relembrar. O pronome pessoal do caso reto está dividido em quê? Singular e plural. São 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Quais são as pessoas do singular? Primeira pessoa, eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela. Quais são as pessoas do plural? Primeira pessoa, nós. Segunda, vós. Terceira, eles ou elas. Então, já aprendemos os pronomes pessoais do caso reto, ok? Nós já falamos aqui sobre os pronomes pessoais do caso reto.
eles estão divididos em 6 pessoas. 3 pessoas no singular e 3 pessoas no singular. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. Agora vamos falar sobre os pronomes pessoais oblíquos. Gente, os pronomes pessoais oblíquos, eles têm a função de objeto. Pode ser objeto direto, objeto indireto. Basicamente, eles acompanham sempre o verbo. Eles também estão divididos em 6 pessoas. 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. Vamos ver aqui no quadro. Primeira pessoa do singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, o, a, lhes, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se, si, consigo. Vamos ver aqui algumas frases onde nós utilizamos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu me chamo Davi. Na frase eu me chamo Davi está aqui. O pronome me é o nosso pronome pessoal do caso oblíquo e está acompanhando o verbo aí. Chamo, certo? O verbo chamar, ok? Outra frase. Miguel brigou comigo. Está aqui o nosso pronome do caso oblíquo, comigo, acompanhando o verbo brigou, verbo brigar. Miguel brigou comigo. Vou dar-lhe uma flor, certo? Está aqui, pronome oblíquo lhe, acompanhando o verbo no infinitivo dar. Então está aí algumas frases com o pronome pessoal do caso oblíquo. Gente, uma observação: os pronomes pessoais do caso oblíquo também tem as formas lo, las, los, las, lhes, lis, certo? Esses pronomes também vão substituir quem? Acompanhando o verbo, certo? Nós já vimos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Agora vamos falar sobre os pronomes pessoais de tratamento. Gente, os pronomes pessoais de tratamento, eles servem para se dirigir às pessoas com quem se fala, ou seja, na segunda pessoa, certo? Na segunda pessoa, tanto do singular como do plural. Coloquei aqui no quadro alguns pronomes pessoais de tratamento. Vamos lá. Você. Nós utilizamos você para pessoas mais íntimas, certo? Um colega, um amigo, ok? Senhor ou senhora para pessoas mais velhas, como nosso pai, nossa mãe, uma pessoa que nós encontramos na rua para ajudar a atravessar a rua. Então, senhor ou senhora para pessoas mais velhas. Vossa Majestade. Vossa Majestade serve para reis ou rainhas, certo? Ou rei ou rainha. Vossa Alteza.
príncipes, princesas, duques, duquesas. Vossa Santidade, o Papa. Então, esses são alguns pronomes pessoais de tratamento. Existem outros que eu quero que vocês pesquisem, certo? Estudem todos os pronomes direitinho, que nós vamos fazer uma arguição geral na próxima live. Então, nós vimos o quê? Pronomes pessoais são aqueles que substituem o nome. Nós vimos o pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo e pronome pessoal de tratamento. Então, focar nos estudos, que eu quero todo mundo, craque. Vocês vão acompanhar todas as aulas, vai lá no YouTube, visualizem, compartilhem, comentem bastante, certo? E depois vão na plataforma, responde a atividade, certo? E vamos terminar nossa aula como nós terminamos sempre, com a nossa oração. Então, todo mundo fechando os olhos e vamos pedir e agradecer a Pai do Céu pela mamãe, pelo papai, pelo alimento, pelo sol, pelo ar. E vamos pedir que esse momento passe logo, que nós possamos nos encontrar lá na escola, certo? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Gente, não esqueçam de se cuidar, passar álcool gel, né? Lavar a mão com água e sabão, usar máscara, nada de aglomeração, todo mundo em casa, isolamento social. Eu quero todo mundo com saúde. Bebam bastante água, gente. Água é vida, ok? Fiquem com Deus. Um grande abraço do seu professor que te ama muito. Tchau. Pessoas do discurso. Olá, vamos conversar um pouco sobre quem são as pessoas do discurso e os pronomes pessoais e como os utilizamos? Para começar, imagine que você esteja conversando com um colega. Vocês estão falando sobre uma terceira pessoa, isto é, outro colega, que não está presente no momento. Digamos que a conversa é mais ou menos assim. E aí, Mari, você viu o João esses dias? Nossa, Rafa, você não sabia que ele está doente? De cama e tudo. Ih, que chato! O que ele tem? Parece que é gripe, dor de cabeça, dor no corpo. Vai faltar uns dias. Caramba! Ele vai perder boa parte da matéria. Eu estou pensando em dar uma passada na casa dele depois. Você quer ir também? Nessa conversa, podemos identificar 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa, aquela que fala, eu, ou aquelas que falam, nós. Segunda pessoa, aquela ou aquelas com quem se fala, tu, você, vós, vocês. Terceira pessoa, aquela ou aquelas de quem se fala, ele, ela, eles, elas. Para representar as pessoas do discurso, utilizamos os pronomes. Os pronomes pessoais são aqueles que fazem referência direta às pessoas do discurso. Podem ser de 2 tipos, os do caso reto e os do caso oblíquo. Pareceu complicado? Vamos então saber um pouco mais sobre eles? Os pronomes pessoais do caso reto substituem ou representam diretamente as pessoas do discurso. Por exemplo, eu vou visitar meu amigo. Eu, primeira pessoa do singular. Ela pensa em visitá-lo hoje. Ela, terceira pessoa do singular. Nós estudamos juntos. Nós, primeira pessoa do plural. Vocês vêm me visitar? Vocês, segunda pessoa do plural. Vamos voltar àquela primeira conversa entre os colegas Mari e Rafa? Mari, ao se referir a si mesma, diz eu, que é a primeira pessoa do discurso.
e, ao se referir a Rafa, o chama de você, utilizando a segunda pessoa do discurso, isto é, com quem se fala. Ambos, ao se referirem a João, o amigo ausente, ou seja, a terceira pessoa do discurso, mencionam ele. Os pronomes pessoais do caso oblíquo complementam a referência à pessoa do discurso em uma frase. Observe a seguinte conversa. Siga-me. Vai me desculpar, mas eu não vou. Por quê? Está com medo de que te aconteça algo? Vou lhe dizer, até estou... Me é um pronome da primeira pessoa do singular. Te é um pronome da segunda pessoa do singular. E lhe é um pronome da terceira pessoa do singular. Epa! Vamos voltar às duas últimas frases. Nessas duas frases, há um diálogo entre apenas duas pessoas, isto é, o interlocutor fala com outra pessoa. Observe que, nesse caso, um utilizou o pronome te e o outro o pronome lhe para se dirigir ao colega. Como, então, um pronome de terceira pessoa, lhe, está em uma frase que faz referência à segunda pessoa? A resposta é você. Em língua portuguesa, usamos muito essa palavrinha no dia a dia, exercendo o mesmo papel do pronome pessoal tu. Você é um pronome de tratamento, assim como senhor, vossa excelência, vossa senhoria, entre tantos outros. Os pronomes de tratamento indicam uma proximidade maior, você, ou menor, senhor, vossa excelência, entre as pessoas do discurso. Como todo pronome de tratamento, você diz respeito à pessoa com quem se fala, isto é, à segunda pessoa do discurso. Porém, ele deve ser conjugado como um pronome da terceira pessoa. Assim, podemos dizer: Vossa Excelência pode vir comigo, por favor. O senhor não sabe como é difícil chegar até aqui. Agora você entendeu. Você percebeu que os verbos dessas frases estão na terceira pessoa? E o tu? Empregando-o nessas frases, teríamos: Tu podes vir comigo, por favor. Tu não sabes como é difícil chegar até aqui. Agora tu entendeste. Por último, observemos a frase vou lhe dizer. Ela contém um pronome oblíquo da terceira pessoa do singular, apesar de se referir à segunda pessoa. Ou seja, indica a presença do pronome você. Vou dizer a você. Se fôssemos substituir você por tu, teríamos, em vez de vou lhe dizer, vou te dizer. Normalmente, usamos você junto com te, que é um pronome oblíquo da segunda pessoa. Por exemplo, na frase: vou te falar, você é legal. Quanta mistura! A combinação do você com o te é comum quando falamos em uma situação informal. Veja, por exemplo, nesta tirinha do Garfield, de Jim Davis. Observe que se trata de uma conversa em linguagem coloquial, em que John, ao querer saber a opinião de Garfield, pergunta: que achas? Usando a segunda pessoa do singular, que é pouco usual na linguagem falada. Em seguida, pergunta: tem certeza de que não é exagero? Em que o pronome você está oculto na frase. E Garfield responde, conjugando de outra forma: tu é o cara, misturando o tu com o verbo conjugado em terceira pessoa. Ele também poderia dizer: você é o cara, ou tu és o cara. No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em algumas outras regiões do Brasil, é comum o uso de tu, mas em geral com o verbo conjugado na terceira pessoa e não na segunda, como manda a norma padrão. Ou seja, no Rio de Janeiro não soaria estranho dizer tu é o cara, como Garfield disse. E na hora de escrever um texto, como fazemos nesse caso?
Nas conversas do dia a dia, a mistura de pronomes de segunda e terceira pessoa para se referir à segunda pessoa do discurso é comum. Mas, em situações formais de fala e escrita, a regra é a seguinte: as duas formas são válidas, mas é importante não as misturar em uma mesma frase ou trecho. Dessa forma, você deve usar ou você entendeu ou tu entendeste, mas não tu entendeu. Entendeu?